Olá, seja bem-vindo ao Pílula de Fé, sua dose diária de Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar em um tópico fascinante e poderoso, o jejum com propósito. Você sabia que existe um jeito certo de jejuar? Para que esta arma espiritual alcance sua eficácia, é necessário seguir algumas orientações, as quais serão abordadas ao longo deste vídeo. Para começar, vamos entender o que é o jejum. Jejuar significa ficar sem alimento por um período de tempo, olhar aquela comida que você tanto gosta e dizer não. Mas o jejum não é apenas abrir mão dos alimentos. Ele é sobre sacrificar nossas necessidades físicas para buscar a presença de Deus. Existem muitos motivos para jejuar, mas eles devem ser sempre espirituais, como buscar desenvolver a salvação, receber dom de Deus e ter maior relacionamento com o Senhor, alcançar uma libertação ou uma cura. Quando jejuamos, nos tornamos sensíveis às coisas espirituais, fortalecemos nosso espírito e aumentamos a nossa fé. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus para nossas vidas e enfraquece a ação do inimigo. O jejum cria um momento de intimidade com Deus, pois você está abrindo mão de algo que te custa para se aproximar do Criador. Aqui estão algumas dicas importantes sobre como jejuar corretamente de acordo com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, durante o jejum, é essencial se dedicar à oração, à leitura da palavra, à adoração e a outras atividades espirituais que fortaleçam sua fé. São 3 os tipos de jejum. O primeiro deles é o jejum normal, onde você vai se abster-se apenas de alimentos sólidos. Neste caso, você ingere apenas água. O segundo jejum é o jejum total. Você se abstém de alimentos sólidos e líquidos. E o terceiro tipo é um jejum parcial, onde você escolhe que alguns alimentos você não vai consumir. No que tange a duração do jejum, ele pode ter várias durações. Vamos para alguns exemplos da Bíblia. Vemos o jejum de um dia, que foi o jejum do dia da expiação. O jejum de 3 dias, que foi o jejum de Esther. O jejum de 7 dias, que foi pela morte de Saul. O jejum de 14 dias foi voluntário de Paulo e todos que estavam no navio. O jejum de 21 dias feito por Daniel em favor de Jerusalém. E o mais famoso, o jejum de 40 dias de Jesus no deserto. Quanto à frequência, o jejum bíblico era praticado de 2 a 3 vezes por semana. Nos dias atuais, ele deve ser uma prática recorrente para a nossa vida cristã. Eu mesmo faço jejum sempre que sinto que devo buscar mais a Deus ou quando me sinto enfraquecido espiritualmente. Deixe nos comentários com que frequência você costuma jejuar. Vamos examinar alguns exemplos poderosos de jejum na Bíblia. Em Lucas capítulo 4, vemos o jejum que Jesus fez no deserto. Ele jejuou durante 40 dias antes de iniciar sua jornada para salvar a humanidade. Foi tentado e venceu o diabo no deserto, mostrando todo o poder desta arma espiritual. Daniel e seus amigos na Babilônia se recusaram a comer as iguarias de Nabucodonosor. Para isso, eles escolheram apenas tomar água e comer legumes. Vemos ainda na Bíblia, Paulo, após se encontrar com Jesus na estrada de Damasco, absteve-se de alimentos sólidos e líquidos durante 3 dias e 3 noites. Vemos também o jejum de Moisés na segunda subida ao Monte Sinai. Ele ficou sem alimentos sólidos e líquidos por 40 dias e 40 noites. Podemos perceber que o jejum antecede alguns acontecimentos na Bíblia, mas é inegável que todos que praticaram o jejum alcançaram uma estatura espiritual superior e muito mais intimidade com Deus. O jejum que Deus espera de nós foi descrito em Isaías, no capítulo 58. Porque jejuamos, dizem, e não vistes? Porque nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixa, e em brigas com socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum. Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este.
soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Esse é o jejum que Deus espera de nós, que nós mudemos o interior e não somente o exterior, e nos humilhemos diante do Senhor na sua infinita grandeza e reconhecermos a nossa pequenez e insuficiência diante das circunstâncias. Deus espera que busquemos a Ele de inteiro coração e depender somente da sua graça, que partilhemos com as pessoas necessitadas aquilo que Deus nos dá, suprindo as suas necessidades. Isto sim faz parte do jejum que agrada a Deus. As atitudes com certeza podem trazer uma série de bênçãos, incluindo revelação da palavra, cura, justiça de Deus e a presença da glória dele nas nossas vidas. Lembre-se sempre, o jejum é uma arma espiritual poderosa que pode fortalecer sua jornada com o Senhor. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com quem você ama e se inscrever para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e que o jejum com propósito fortaleça a sua fé e a sua relação com o Senhor. E até o próximo Pílula de Fé.